Bom, já está gravando. Depois eu irei disponibilizar essa gravação lá na plataforma para aqueles alunos que não puderem estar acompanhando agora, nesse momento, com a gente conosco aí, esse momento síncrono. E essa aula de hoje, né? Eu vou começar aqui com os informes gerais e depois eu irei abordar os últimos dois conteúdos. Os últimos dois conteúdos, né? Da disciplina Prospecção e Pesquisa Mineral, na qual eu sou professor e conteudista, né? Formador e também mediador, que são os seguintes conteúdos: amostragem em pesquisa mineral de rochas ornamentais, um assunto importantíssimo, e a parte de avaliação e estimativa de reservas minerais, né? Que aí se fecha essa parte de pesquisa mineral. Então, esses são os dois assuntos que serão abordados nessa aula de hoje. Creio eu que vai ser uma aula mais rápida aí, né? Vou fazer isso de uma forma mais objetiva, mas também o conteúdo ele é menor, então mais para a gente encerrar essa disciplina. Pessoal, vou pedir aí novamente, durante as minhas explicações, eu vou estar compartilhando com vocês alguns materiais, alguns slides, sites e tal. Caso vocês não estejam visualizando esse compartilhamento de imagem, vocês deem um grito aí pelo áudio, tá bom? Porque às vezes, na hora que eu vou para a imagem, eu não consigo ver no bate-papo o que vocês estão escrevendo. Aí somente avisando por áudio mesmo, né, dando um grito aí, que eu consigo parar, interromper e compartilhar de forma correta o arquivo com vocês, que eu estarei explicando. Gente, vou começar aí pelos informes gerais. Então, né, relembrá-los mais uma vez do nosso prazo final aí, do encerramento, tanto dessa disciplina aqui, Prospecção e Pesquisa Mineral, quanto do módulo 1. Então, hoje é dia 24 de abril, faltam só 6 dias para encerrar ambos, tanto a disciplina quanto o módulo 1. Então, vocês têm até terça-feira da semana que vem, até as 23h55, né? São 6 dias aí restantes, para estarem finalizando todas as atividades dessa disciplina e também da outra disciplina que compõe o módulo 1, que é a disciplina de extração e beneficiamento. Agora à tarde eu dei uma olhada na plataforma, eu percebi que ainda falta muita gente responder o terceiro questionário avaliativo e também o quarto questionário avaliativo. O terceiro questionário avaliativo, somente 48 alunos haviam respondido, e o quarto, menos ainda, 22 alunos. Então, gente, esses dois questionários avaliativos, eles são o que tem maior peso em questão de nota. Cada um deles vale 30 pontos, então são 100 pontos distribuídos ao longo aí por essa disciplina, né, ao longo desses 2 meses e pouco dessa disciplina. Eu ainda vou lançar 10 pontos de participação, né? Isso eu farei semana que vem, deve ser segunda ou terça-feira. Mas então tem 60 pontos aí desses dois questionários. Nos primeiros questionários, o primeiro e o segundo, foi uma média aí de 80 e poucos alunos que responderam. Lembrando aí que nesse ano, né, nesse semestre, essa pós, vocês estão em 129 alunos que estão matriculados aí nessa pós. Só que sempre tem aquele percentual, aquele pessoal que desiste, que não acessa a plataforma, né? Então, eu estou contando que uns 80 e poucos, 86, 89, não lembro exatamente o número correto, estão, de fato, acompanhando aí as atividades, né? E deverão estar aí também respondendo esses dois questionários para ter a pontuação mínima de 60 pontos para ser aprovado na disciplina. Se for reprovar na disciplina, pelas regras aí dessa pós, infelizmente está eliminado aí desse curso de pós-graduação, né? Vai ter que aguardar uma nova oferta aí, se for o caso.
Então, vamos se atentar aí, viu, gente? Somente 6 dias que está faltando aí. Vamos terminar aí de fazer os estudos, as leituras dos materiais, textos técnicos. Está acompanhando os momentos síncronos. Se não viu alguma aula passada, vai lá e acessa a gravação. E principalmente acessar o questionário e estar respondendo as questões que estão nos questionários após os estudos dos devidos conteúdos. Beleza? É reta final aí, gente. Então, vamos ter atenção com isso. Aí, a partir de terça-feira, dia 30, lá para meia-noite, essa disciplina, prospecção e pesquisa, e também extração e beneficiamento, vai se fechar, vai se encerrar, vocês não terão mais acesso à plataforma e vai abrir o módulo 2 desse curso de pós-graduação, que são outras 2 disciplinas com outros professores, tá? Tem uma pergunta aí. A pessoa não se identificou, né? Tem um código aqui. Não entendi. Não pode aprovar nas 2, é isso? Exatamente. Não. As regras dessa pós-graduação, se a pessoa não. Se o aluno obtiver menos de 60 pontos em qualquer disciplina, ele foi reprovado naquela disciplina e automaticamente vai ser reprovado na pós. Entendeu? A média, Daiane aí perguntando, a média é 60%, Daiane. Beleza? Já tivemos aí 2 avaliações de 15 pontos cada e atualmente estão 2 outras avaliações, a terceira e a quarta, cada um valendo 30 pontos. Então, o somatório dá 90 pontos. Eu ainda vou distribuir 10 pontos de participação aí, né, de acompanhamento das atividades. Esse final de semana, eu vou mandar um lembrete para vocês lá no fórum de avisos, tá bom? Para vocês correrem com o preenchimento desses questionários avaliativos. E, infelizmente, gente, a partir de terça-feira, dia 30, eu não consigo mais prorrogar, né, tanto a disciplina, mantê-la aberta, quanto prorrogar os prazos para serem preenchidos os respectivos questionários. Não tem como, porque atrapalharia todo o cronograma que já foi elaborado lá no início. Então, é isso. Agora é com vocês, tá bom? Se identificou aí, foi a Érissa. Beleza, Érissa. Pessoal, mais alguma dúvida sobre essa parte de avaliação, sobre os questionários? Senão, eu já vou entrar na parte técnica, os assuntos técnicos. Tem algumas pessoas elaborando aí perguntas, vou aguardar. Ô, Carla, em grande parte, sim. Esses 10 pontos que eu vou distribuir, eu vou estar verificando como foi a frequência de vocês ao longo de todo o período que a disciplina esteve rodando, mas eu também vou olhar aqui quem estava acompanhando aí esses momentos síncronos, tá bom? Olha, Augusto, eu não sei te falar, teria que verificar com maior exatidão aí do que se trata esse e-mail. Vou deixar aqui o e-mail da coordenação da pós. Qualquer coisa, vocês mandam uma mensagem lá, tá bom? Vou escrever aqui no bate-papo público. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem aí, gente, copiando esse e-mail que eu acabei de disponibilizar para vocês, mas creio eu que deve ser alguma mensagem lá do CRA. Então, talvez vocês vão ter que olhar essa questão diretamente com o pessoal do CRA. Exatamente, Augusto. Essa e-mail é a secretaria aluno.nv@ifes.edu.br é o e-mail
da Coordenadoria de Registro Acadêmico, que a gente chama de CRA, né, a sigla, é o setor do IFES, Nova Venécia, que é responsável por matricular alunos e ver que a questão está regular, emitir certificados, né, esse tipo de coisa. Então, talvez você pode mandar, não precisa nem de copiar o e-mail da pós-mineração.nv, pode mandar diretamente a resposta para esse secretaria.aluno.nv@ifes.edu.br. A Rosângela, que era a responsável, a coordenadora do CRA, há pouco tempo ela tinha me relatado que tinha alguns alunos que ela não conseguiu lá acessar alguns dados pessoais, não sei se é CPF, RG. Ela precisa desses dados para efetivar essa matrícula do aluno lá no sistema do MEC específico. Então, pode responder diretamente aí para esse e-mail com essa informação que, creio eu, vai estar tudo resolvido. Tá bom? Para quem recebeu esse e-mail. Augusto e Carla. Beleza? Gente, então vamos lá. Agora entrar aí no assunto técnico, né? Desse momento síncrono de hoje. Vou começar pela parte de amostragem em pesquisa mineral de rochas elementais. Então, vou estar compartilhando com vocês aqui uma apresentação de slides. É aquela mesma apresentação que está disponível para todos vocês lá no sistema, no AVA, né? Moodle. Deixa eu compartilhar aqui, só um minuto. Pessoal, estão visualizando aí esse compartilhamento? Essa apresentação de slides? Me respondam por áudio, por favor. Sim, sim. Beleza. Então, gente, eu vou ser também um pouco objetivo nessa aula de hoje, né? Indo diretamente ao assunto. Essa parte de amostragem, quando eu falo de amostragem... só um minuto. Uma falha aqui. Vou ter que abrir o arquivo em PDF. Agora, gente, novamente eu estou compartilhando com vocês. Esse aqui é o mesmo arquivo, né? Só que em PDF, porque aquele arquivo lá, apresentação de slides, tinha uma falha que algumas imagens não apareciam no slide. Creio eu que agora foi sanado. Bom, essa aqui é a parte que eu gostaria de chegar com vocês, já está falando aí diretamente. Mas antes disso, gente, falar um pouco aí de forma geral de amostragem, pesquisa de rocha ornamental. A amostragem, o que é? São os procedimentos para coletar amostras na etapa, né, na fase de prospecção e pesquisa mineral. Só que a mineração de rocha ornamental, desde o início lá, que é a etapa de prospecção e pesquisa, ela é diferente da mineração de outras formas de mineração convencional, principalmente mineração lá, extração de minérios metálicos, minerais fertilizantes, urânio, carvão e por aí vai. E essa parte de amostragem também, a amostragem para fins de prospecção e pesquisa, ela tem também algumas diferenças importantes. Então, nesse slide aqui, eu já estou mencionando aí diretamente uma dessas diferenças. Está dizendo aí no segundo item, diferentemente da pesquisa mineral de minérios convencionais, onde muitas vezes está incompleta a linha devido à grande variabilidade de alguns parâmetros, tais como o teor metálico, está citando aí, né? Procede-se com elevado número de retirada de amostras, onde, com esse procedimento de amostragem, né, o erro de amostragem tende a zero, minimizando. No setor de rocha ornamental, o que é feito na prática, né, principalmente na etapa lá da pesquisa, na subfase pesquisa geológica de detalhes, na qual eu falei muito na aula passada, né, é o quê? Uma retirada de um número reduzido de amostras. Poucas unidades, né, a poucas dezenas de amostras, bloquetes, por o quê? Por litologia, camada geológica investigada.
Então, a primeira diferença, assim, uma diferença importante é essa. Quando a gente fala de prospecção e pesquisa numa mineração convencional, é muito comum, às vezes, fazer lá centenas de furos, procedimentos de retirada de amostras, muitos métodos lineares de trincheira, vários poços. Na prospecção e pesquisa de rocha ornamental, não. É diferente. Por quê? A prospecção e pesquisa mineral, ela já começa, o fato dela ser assim, ter um ponto que ela leva vantagem, que basicamente a prospecção de rochas ornamentais, muitas vezes é uma busca de afloramentos rochosos. Aqueles afloramentos rochosos, né, que têm o potencial para gerar rochas que possam gerar aí, né, um produto comercial. Então, o afloramento já é mais fácil de ser encontrado. Depois que o afloramento é localizado, geralmente o número de amostras que são retiradas são poucas amostras. Basicamente, são amostras para fazer alguns ensaios tecnológicos, que daqui a pouco eu vou estar citando, descrevendo aqui esse procedimento, e em alguns casos também, né, assim, o recomendado é que se faça maior quantidade de furos de sondagem, só que na prática, no setor, né, o pessoal tem muita resistência de fazer furo de sondagem, por conta da questão do custo, que eu também vou estar explicando para vocês daqui a pouco. Então, essas são as duas principais formas de retirar amostras de um afloramento rochoso no setor de rocha ornamental, que é bem diferente dos outros setores de mineração convencional, onde às vezes tem lá dezenas, centenas, às vezes até milhares de amostras. Aqui não, às vezes são poucas amostras, 7, 8 furos de sondagem, um ponto que é feito lá, dado um fogo, retira algumas amostras, algumas centenas ou dezenas de quilos. Aí depois, quando acha um outro afloramento com uma litologia diferente, uma rocha diferenciada, já faz um outro fogo naquele outro afloramento. Mas, em geral, né, a amostragem numa área que está sendo pesquisada, quando é rocha ornamental, é uma amostragem em quantitativos bem menor do que outras formas de mineração. Então, já começa por aí essa diferença. Então, aqui, gente, nessa apresentação de slides, eu fiz uma citação aqui que o Chico Holanda, o Francisco Holanda, ele coloca lá no livro dele, que eu disponibilizei na plataforma, né? Ele faz uma recomendação de no mínimo 3 furos por maciço rochoso investigado, para objetivos diferentes, né? Ele está falando aí cubagem, né, que é a definição do volume de reserva, né? Obtenção de alguns parâmetros estruturais, verificar a variação litológica, né? E a questão estética da rocha. Geralmente são furos aí de algumas poucas dezenas de metros, 20, 30, 40 metros. Só que também na prática que a gente vê, muitas vezes cada afloramento, o pessoal que trabalha com pesquisa no campo, na prática, faz às vezes 1, 2 furos, entendeu? Por afloramento. Às vezes nem chega nessa recomendação de 3 furos ou mais. Então, existe esse descompasso entre a teoria e a prática. Só que isso também, algumas vezes, acarreta problema. Sobre a questão de regularidade de rocha ornamental, gente, eu cheguei a comentar isso aqui nos slides anteriores, e está explicado lá nos textos técnicos. Também só vou fazer uma explicação aqui bem rápida. A rocha ornamental, ela é mais fácil de trabalhar nesse ponto de questão de regularidade. Por quê? Geralmente os afloramentos rochosos, eles têm o quê? Eles têm continuidade geológica. Então, muitas vezes, uma rocha que você vê aflorando, você tem aquele mesmo material em profundidade, ou uma rocha bem próxima. Então, em geral, a questão da regularidade dela é bem pequena. Isso também ajuda, né, na questão do número de amostras. Quando eu tenho um corpo, a teoria da amostragem, aí, que é feita para parte de pesquisa mineral, ela diz que é o seguinte: quando eu tenho um corpo geológico onde eu tenho muita variabilidade, eu retiro um número de amostras maior. Só que como na rocha ornamental eu tenho uma variabilidade menor, então
é mais do que justificado esse número reduzido de amostras que são coletadas, já que o corpo ele tem, geralmente, uma certa continuidade, uma certa constância nas suas características principais aí, tá? Mas isso aqui também eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso, não. Vamos ser um pouco mais objetivo, né? Bom, as formas de amostragem, gente, principais em rochas ornamentais. Nesse slide aqui que eu estou compartilhando com vocês, então tem aí uma tabelinha, né, com os chamados sistemas de amostragem e os métodos específicos para coletar amostras. Então tem aqui chamado sistema pontual, quando são amostras de determinados pontos específicos do terreno que são coletadas. Tem chamada amostragem individual, amostragem de mão, que é tipo uma prévia de outras formas de amostragem, né? É basicamente uma equipe que vai vasculhando o terreno, coleta algumas amostras visíveis que estão na superfície. Tem o sistema lá de retirar amostras por fragmentos via explosivos, né, como a rocha desmontada. Esse sim é um método de amostragem que é bastante comum na pesquisa de rocha ornamental. Existe chamado sistema linear, porque aqui a forma de amostragem ela segue o quê? Uma linha, uma continuidade, né, determinado, seguindo um padrão geométrico, uma linha. Então, as formas principais é via trincheira e sondagem. Sondagem geológica, a gente já vê alguns casos, pesquisa de rocha ornamental, né, que faz sondagem. Só que tem muita resistência dos empresários em fazer sondagem, quando a questão do custo. Trincheira, é mais raro a gente ver trincheira em pesquisa aí de granito, mármore e outras rochas aí para revestimento, né, quartzito, entre outras. Mas, ainda assim, algumas vezes isso acontece, principalmente quando tem lá um capeamento de solo, de estéreo, maior quantidade. Aí, às vezes, você vê trincheira e poço de pesquisa, né, sendo utilizado na pesquisa de rocha ornamental. É raro, mas às vezes acontece. E existe ainda também o chamado sistema volumétrico, quando é uma quantidade maior de amostras são retiradas, com finalidades muito específicas. Seria meio que uma amostragem de caráter industrial. Então, lembre-se daquelas fases da pesquisa, tinha lá chamada pesquisa tecnológica industrial. O Francisco Holanda, quando ele fala sobre a pesquisa tecnológica industrial, ele recomenda que sejam retirados alguns blocos, justamente nesse caráter de amostragem industrial. Já consegui lá dimensionar alguns parâmetros de lavra e beneficiamento a partir daquelas poucas blocos que são retirados. Isso que seria a amostragem, né, pelo sistema volumétrico, alguns blocos comerciais na prospecção e pesquisa de rocha ornamental. Embora os dois mais comuns são esses dois aqui mesmo, a sondagem geológica e a amostragem, né, em rocha desmontada, né, por explosivo, chamado fogo, quando o pessoal faz o fogo na rocha, né, ou fogueamento, é o termo popular aí. Bom, continuando aqui da minha apresentação de slides. Aqui, gente, eu coloquei algumas fotos aqui do processo, né, de algumas técnicas de retirada de amostra, principalmente da parte do fogueamento, fogo na rocha. Mas daqui a pouco eu vou abordar esse assunto em mais detalhes. Vou até mostrar mais algumas fotos, algumas gravuras para vocês. A amostragem individual ou amostragem de mão, como falei para vocês, é basicamente um procedimento bem simples. É basicamente o quê? O primeiro, né, levantamento em campo daquelas amostras que estão disponíveis na superfície. É mais uma pré-etapa, né, para planejar depois outras formas de amostragem de forma mais sistemática. Então, aqui não tem muito segredo, não. Agora, a amostragem por fragmentos, que pode ocorrer pela retirada de lascas e em frente desmontado. Esse assunto aqui, sim, nos interessa. Então, esse slide aqui que vocês devem estar visualizando aí, pessoal, na tela de vocês, ele mostra como é que é o procedimento de retirada de amostras em pesquisa de rocha ornamental. É isso aqui que o pessoal aí que trabalha com pesquisa
costuma se referir como dar o fogo na rocha, né, no afloramento, ou fogueamento. São dois termos populares aí. A finalidade pretendida aqui, gente, qual que é? É o seguinte, esse processo aqui é para retirar algumas amostras daquele afloramento rochoso, são geralmente algumas amostras frescas. Frescas que eu digo é o quê? A parte da rocha que não esteja intemperizada. Então, daqui a pouco vocês vão ver aí, eu coloquei isso lá na plataforma. Esse procedimento, na verdade, existe uma norma específica para ele, uma NBR. Embora uma norma, assim, uma NBR extremamente simples, entendeu? O que o pessoal faz no campo, né, segue completamente a norma, sem maiores restrições. Então, é o seguinte, você tem que, basicamente, atingir a porção do afloramento onde a rocha está mais fresca, ela está mais cru. Lembrando que aquelas camadas mais externas, aquela parte mais externa do afloramento rochoso, às vezes de um mataco que está disponível no terreno, está sendo feita pesquisa, aquilo ali, aquelas camadas ali, essas mais externas, muitas vezes elas estão o quê? Muito temperizadas. Sofreram lá com sol, chuva, tempo e outros condicionantes, então ali a rocha ela já está mais fraca, está alterada. Essa parte tem que ser descartada. Tem que chegar na parte da rocha, ou do afloramento do mataco, onde, de fato, a rocha ela tem as suas características onde que essas rochas ela esteja fresca, tem as suas características plenas de resistência mecânica, de cor, entre outros. Até porque uma das finalidades de retirar aquelas amostras naquele procedimento é depois mandar para um laboratório que vai justamente testar aquela rocha, se ela serve para uso como ornamental, como revestimento ou não. E muitos desses testes, ensaios, basicamente são o quê? São ensaios mecânicos, resistência mecânica, entre outros. Então, essa que é uma das finalidades de retirar essas amostras no campo por esse procedimento. Então, o que é esse procedimento em si? É o que está mostrando aqui essas série de fotos aí. Essas fotos aqui, gente, é um colega meu que trabalhou mais tempo em Nova Venécia, numa empresa lá, até a Granite. Inclusive, vocês têm aí um colega de vocês que está na Granite, né, o Tiago. Não sei se ele está assistindo agora a aula aí. Se tiver, dá um grito aí, Tiago. Mas foi um outro colega meu que trabalhou na mesma empresa aí do Tiago, né, que me passou essas fotos. Nessa época, eles estavam fazendo pesquisa de quartzito, na Bahia, ali nas imediações da Chapada Diamantina. Então, né, eu, para fins didáticos, pedi ele algumas fotos desse procedimento e tal, ele me passou essas aqui. E ficou bem legal essas fotos. Então, mostra como é que é esse procedimento de fogo no afloramento rochoso. Vocês estão vendo a primeira foto, tem um cara, um operador, né, com um martelinho. Então, basicamente, esse martelinho é o quê? É uma perfuratriz, gente, a gasolina. Ela tem uma haste, né, uma broca na sua ponta. Ele está fazendo os furos. Vocês estão vendo a imagem aí, correto, pessoal? Os slides. Sim. A primeira foto. Então, ele vai ali no ponto do terreno que eles acharam mais propício. Ele faz ali aquele furo. É um furo, gente, de poucos centímetros, assim. De diâmetro, isso aí é 1 polegada em média, 1 polegada e 1/4. E, tipo assim, a profundidade aí é 1,5 m, 1,20 m, 1,80 m. Dificilmente passa de 2 metros, 2,20 m. É só realmente para cortar, ultrapassar aquela parte que a rocha está alterada, né? E chegar na parte da rocha fresca. Então, na segunda foto, vocês já estão vendo ali o orifício do furo. E o pessoal, eles vão andando no campo, eles fazem esse furo, né? E eles levam junto alguns explosivos de pequeno impacto. Então, vocês estão vendo ali, tem lá uma espoleta, um cordel, às vezes levam um pouquinho de pólvora ou granulado, né, o ANF, que são os explosivos mais comuns. Então, eles vão colocar esse explosivo dentro desse furo, desse orifício que foi feito por aquele equipamento, né, o martelinho.
Aí eles fazem o tamponamento, é o que vocês estão visualizando aí na terceira foto. Na quarta foto já tem o cordel ali, que é em vermelho, ligado na espoleta. E no pavio, que vai ser aceso. Aí eles acendem aquele pavio, né? Lógico que eles saem daquela área ali, né? Tem um raio de segurança, uns 200, 300 metros em média. E aí detona. Então, aquilo ali abre o quê? Abre, tipo, essas lascas na rocha. Vocês estão vendo a última foto de baixo da esquerda, são o quê? São uns pedaços de rocha fresca e lascas que foram abertos. É esse que é o procedimento de fogo, gente. Então, é uma equipe que anda lá no terreno, está sendo pesquisado, 3, 4 pessoas, né? Alguns fazem a parte lá de explosivos, outros vão fazer a marcação daquele ponto, inclusive com GPS, com tinta e por aí vai, outros ajudam a carregar. É basicamente o quê? Para retirar essas amostras. Eu vou abrir aqui, eu tenho uma outra pasta aqui que eu tenho mais fotos desse procedimento, para vocês verem mais detalhes. Só um minuto. Pessoal, vocês estão visualizando essa foto aí? Essa imagem? Ainda não. E agora? Ainda não, só a sua pasta de rede. Agora estão vendo, né? Sim, agora sim. Apareceu. Então, pessoal, essa aí é a foto do local lá que eles estavam pesquisando. Vocês estão visualizando aí, vou dar um zoom aqui, 4 pessoas aí nesse afloramento. Aqui na direita tem um operário com martelinho, aqui embaixo tem mais um. Esse que era o colega meu, Marcelo, trabalhava nessa época aí, nessa empresa aqui de Nova Venécia. Ele está operando um drone. Essa foto foi uma foto aérea lá, tirada pelo drone. E tem mais um ajudante aqui à esquerda. Então, vocês estão vendo que aqui, essa região é o quê? Basicamente, vocês estão vendo aí vegetação e muita rocha florando. Então, eles foram num ponto determinado que eles acharam mais propício para fazer, né, esse fogo aí na rocha. Vou passar algumas fotos aqui para vocês verem o procedimento, a sequência aí do processo. Não tem muito segredo, não. Aqui é uma outra foto do afloramento. Estão vendo a topografia da região. Observe se é importante. Essa foto aqui, gente, é outra coisa. Só um minuto, deixa eu voltar aqui. Então, gente, essa foto aí é o cordel, né? Provavelmente deve ser NP10, é o explosivo que eles utilizaram, um deles, né? O cara colocando o cordel até no fundo do furo, ele vai colocar ali também dentro um granulado ou uma pólvora, não sei qual foi o explosivo que eles utilizaram ali no dia. Na verdade, gente, olha só, nesse afloramento foram 1, 2, 3 furos. 3 furos, um do lado do outro, distância pouca, 80 centímetros, 1 metro. Né? E ligou os furos aí com o cordel, estão fazendo a amarração dos furos. Aqui é o cordel ligado, né, na espoleta e no pavio. Estou vendo bastante detalhe. Né?
Isso aqui, gente, é depois que foi detonado. Vocês estão vendo o quê? Aqui, a meia cana da rocha, na verdade, do furo, na rocha exposta. Do lado aqui, do lado direito, tem um aparelho de GPS, né? Então tem que marcar o ponto de onde foi coletada a amostra, as coordenadas geográficas, tem uma marcação com tinta também, número do processo, entre outros. Aqui, ó, gente, essas lascas de rocha, esses pedaços de rocha aqui, vocês estão vendo que tem uma numeração neles. É o número do processo na ANM, Agência Nacional de Mineração. E esses pedaços de rocha aqui, isso aqui depois vai ser encaminhado para o quê? Para o laboratório, para fazer os diversos ensaios. Então, a finalidade de fazer a amostragem no campo é isso aqui, obter esse material, esses pedaços de rocha. Lógico que eles vão ser serrados, né? Vai ter um tratamento antes de ocorrer os ensaios. Algumas vezes o laboratório, lá no laboratório, eles já fazem essa etapa de serragem, outras vezes ele pede, né, o cliente, o minerador, para já mandar as amostras no tamanho padrão. Daqui a pouco a gente vai abordar o tamanho padrão dessas amostras para ensaios de caracterização, ensaios tecnológicos. Mas é uma coisa também bem simples, não é nada demais, não. Então, essas amostras vão ser enviadas para o laboratório. Essas amostras que vocês estão vendo estão mais frescas, né? Uma cor diferenciada. Então, gente, isso aí que é a amostragem por fragmentos em rocha elemental, ou procedimento de fogueamento. É esse procedimento aí que é bem simples. Isso aqui, gente, é uma etapa crucial da parte de campo em rocha elemental. Se esse procedimento não for feito e essas amostras não forem enviadas para laboratórios que depois vão dar resposta com os laudos, os resultados daqueles ensaios, se for para a rocha ornamental, geralmente o relatório na ANM ele não é aprovado. Isso aqui é meio que uma etapa obrigatória quando se faz prospecção e pesquisa de rocha ornamental, rochas para fins de revestimento. Então, o procedimento em campo, essa forma de amostragem, é isso aí que vocês acabaram de ver via essas fotos que eu mostrei para vocês. E sobre a parte de finalidade. Primeiro tem a questão do tamanho das amostras. Tem uma pergunta aí da Daiane. Ô, Daiane, daqui a pouco eu vou abrir a NBR que trata desse procedimento. Mas a questão da profundidade, sendo direto aí, passou da camada intemperizada, chegou na rocha, na litologia, obviamente, que interessa, pode parar por ali. Então, geralmente, a profundidade, esses furos são furos bem rasos, é furo de 1,20 m, 1,5 m, dificilmente chega a 2 metros de profundidade, entendeu? Então, às vezes, um martelinho com 2 hastes resolve o problema. Pessoal, esse slide aqui está falando, né, a finalidade de retirar aquelas amostras. Então, aquelas amostras, vocês viram naquelas fotos, ela no estado bruto. Só que depois ela vai ser o quê? Vai ser cortada, serrada. Entendeu? Algumas vezes, os laboratórios que fazem esses ensaios, eles fazem essa etapa de serragem da amostra. Outras vezes, não. Ele pede lá para o cliente, o minerador, aquela pessoa que fez a pesquisa mineral no campo, que logo depois que aquelas amostras sejam retiradas no campo em estado bruto, faça essa etapa de serragem, para chegar num tamanho, num padrão mais adequado, para aí sim fazer os ensaios, né, no laboratório. O Chico Holanda, ele faz essa recomendação aqui, de acordo com a questão do quê? Da foliação, né, xistosidade, lineação da rocha em questão. Alguns desses ensaios, gente, o flexão em 3, 4 pontos, o compressão axial, basicamente é como se fosse uma prensa gigante tentando esmagar a rocha. Então, essa questão da lineação,
xistosidade da rocha, da amostra, isso pode interferir no resultado. Então, tem que seguir esse padrão desse desenho aí. Geralmente, as amostras elas têm que ser cortadas e retiradas de forma que o esforço seja ou transversal, aquelas lineações de xistosidades, ou paralelo. Nunca fazendo um ângulo igual está ali, né, de 45 graus. Porque aí, né, a rocha, obviamente, ela vai se romper naquela direção mais fraca e o resultado vai ficar mascarado. E a questão aí desses ensaios, a finalidade de retirar essas amostras é para fazer esses ensaios tecnológicos, chamados ensaios de caracterização tecnológica da rocha monumental. Esses ensaios, gente, basicamente eles simulam para que vai ser usada aquela rocha para fins de revestimento. Então, uma rocha monumental, para que ela é produzida? Qual que é a finalidade dela? Ela vai ser utilizada num piso de um aeroporto, no piso de um shopping center, no revestimento externo de um edifício de escritório, numa túmula, né? Num túmulo, num cemitério, né? Esse tipo de coisa. Então, naqueles ambientes, aquela rocha, aquela aplicação da rocha, ela vai passar por o quê? Pelo pisoteio de pessoas, pela alteração, né, da rocha por questão do clima, frio, calor, chuva, entre outras, né? Vai sofrer esforços mecânicos quando ela é grampeada por uma parede do edifício. Então, esses ensaios, justamente o que eles fazem são isso. É simular aquela aplicação daquela rocha, e se aquela rocha passar naqueles ensaios, atingir um parâmetro mínimo, ela está aprovada como uso, como ornamental, como revestimento. Do contrário, ela vai ser reprovada. Então, esses ensaios são feitos por laboratórios especializados. Por exemplo, tem o IPT lá em São Paulo, tem o CETEM em Cachoeiro, mas tem vários outros laboratórios aí pelo Brasil afora. Eu não vou citar todos, né? Então, esses ensaios são feitos por laboratórios especializados. O cliente, que geralmente são as empresas de mineração ou pessoas que fazem pesquisa de rocha monumental, retiram essas amostras em campo, enviam para esses laboratórios. Esses laboratórios cobram pelo serviço, que é basicamente realizar aquele teste, aquele ensaio com aquelas amostras, e depois emitem, né, o laudo, que é a resposta, né, que aquela rocha obteve, né? E aí esses laudos têm de serem anexados no relatório final de pesquisa mineral. Então, se esses laudos também não forem anexados no chamado relatório final de pesquisa mineral, quando o relatório é apresentado na Agência Nacional de Mineração, se não tiver esses laudos, ela vai publicar uma exigência pedindo esses laudos, e se aquela exigência não for atendida, aquele relatório vai ser negado. Então, a pesquisa mineral de rocha monumental é obrigatório essa etapa. E por isso que ela é muito importante. Beleza? Continuando aqui, gente, da minha apresentação de slides. Bom, então essa amostragem por fragmentos, né, via o fogo, é uma das formas de amostragem, de retirar amostras mais importantes que tem quando eu falo de pesquisa de rocha monumental. Tem outras formas de amostragem, mas aí já não é tão comum. Trincheiras e poços. Eu coloquei algumas fotos aqui, gente. Muitas vezes não era trincheira de rocha monumental, às vezes de mineral metálico, que no caso é ouro. É porque é difícil você achar, às vezes, uma foto que você possa colocar, né, que seja didática, principalmente para a rocha monumental. Bom, e aí depois, né? E agora, na verdade, nós chegamos aí na parte de sondagem, que é outra forma aí de retirar amostras, né, do interior de um maciço rochoso, e é importantíssima. A sondagem geológica, né, que é você utilizar uma máquina, essa que vocês estão vendo aí nessas duas fotos, é uma sonda geológica. Então, essa máquina, né, ela tem os seus diversos componentes, né, mas um dos componentes principais dela é a coluna de perfuração. Então, é um conjunto de hastes e brocas que vai adentrando na rocha, à medida que vai ocorrendo o furo, a perfuração, e retira amostras de lá de dentro. Essas amostras, vocês estão vendo aqui, né, na figura da esquerda, com a letra A aí, são chamados testemunhos de sondagem.
como se fosse um cilindro de rocha. E aquele cilindro de rocha que vai ser analisado por um profissional da área, muitas vezes é um geólogo, e a partir daquelas amostras retiradas lá do fundo daquele maciço rochoso, ele vai conseguir obter uma série de informações, né, e deduzir outras. Então, essa que é a lógica de se fazer sondagem em pesquisa mineral. Só que acontece, gente, na pesquisa de rocha ornamental, hoje em dia, né, até a gente está vendo mais sondagem, né, mas há um tempo atrás era bem difícil mesmo a gente ver sondagem em campo. Por quê? O empresário do setor de rocha ornamental, muitas vezes, ele tem resistência com a sondagem, por conta da questão do custo, gente. A sondagem geológica tem um custo. Então, aqui, ó, nesse slide aqui, eu coloquei uma observação aqui, ó. Na pesquisa de rochas ornamentais, na prática, a sondagem geológica tem um caráter assistemático ou eventual, com objetivos diversos, tais como comprovar a continuidade de maciço rochoso em profundidade, a espessura de uma unidade litológica ou a verificação estrutural das descontinuidades no maciço rochoso. Então, esses aí são alguns objetivos pelos quais se deve fazer sondagem geológica quando se pesquisa, né, rocha ornamental. Só que na prática, como eu falei, a história é bem diferente. A gente vê poucos áreas que eles de fato executam sondagem, né? Há uns anos atrás era extremamente raro, até que hoje está aparecendo um pouco mais. Mas por quê? O que pega aí é a questão do custo. Então, o empresário, geralmente que lá, o dono da empresa de mineração que está fazendo pesquisa, como as atividades de pesquisa ela envolvem gastos, e são gastos aí vultuosos, consideráveis, né? Principalmente sondagem. Então, muitas vezes, quem está financiando, bancando aquela pesquisa, ele quer o quê? Ele quer reduzir gasto, ele quer reduzir aquele gasto com pesquisa mineral. Ele quer logo começar a lavrar produzindo, né? Que é quando ele começa a ter retorno. Principalmente essa parte de sondagem, as empresas que executam sondagem, elas geralmente costumam cobrar por metro linear, perfurado, né? E muitas vezes o resultado que é a descrição pelo geólogo no campo. E não é um valor barato. Se tiver algum geólogo, engenheiro ou técnico que trabalha aí que puder falar para a gente quanto que é o custo médio aí de uma sondagem rotativa para a rocha ornamental, eu agradeço, para a gente ter uma ideia de valor. Eu sei para a sondagem rotativa diamantada para minério de ferro. Eu sei uma aproximação de valor, mas para a rocha ornamental não tem. Só para vocês terem uma ideia de quanto que é custoso, oneroso. Entendeu? Então, o que pega é isso. É por isso que, muitas vezes, essa etapa de sondagem ela não é executada no campo, na prática. Entendeu? Embora seja altamente recomendável que seja feito. Então, toda vez que for fazer pesquisa, prospecção e pesquisa de rocha ornamental, vocês vão ver isso em todos os livros, referências e com especialistas da área. O recomendado é que seja feito sondagem geológica. Só que muitas vezes na prática não acontece, por conta que essa questão do custo é que pega. Então, muitas vezes o empresário ele tem essa resistência de fazer sondagem, porque ou ele tem que contratar uma empresa que executa esse serviço, como eu falei para vocês, costuma ser um valor por metro linear, que é perfurado e é descrito, ou então ele tem que comprar uma sonda, contratar o pessoal, né, para fazer aquela sondagem no campo. Depois que ele termina aquela parte de pesquisa, aquele equipamento, aquele pessoal vai ficar ocioso ali. Então, o ideal, geralmente, é contratar uma empresa especializada nesse ramo de atividade. Entendeu? Só que como tem essa questão do custo, né, existe essa resistência aí, né, para fazer essa etapa de essa atividade de campo. Bom, aqui vocês estão vendo aqui nesses slides uma sonda aí para Mambra, né, os testemunhos à esquerda. Então, à medida que as amostras vão sendo retiradas pelas hastes da sonda, geralmente elas são colocadas aqui nesses caixotes de madeira, em segmentos lineares. Então, eles colocam ali a profundidade exata que foi retirada, né? Depois vai vir lá um especialista que vai descrever aquelas amostras, aqueles testemunhos. Aqui, gente, esse slide tem aí esse desenho, os componentes principais de uma sonda, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né?
Aqui são alguns diâmetros de coroa e de haste usuais na pesquisa, né? Nas pesquisas minerais. E geralmente, pessoal, quando é feito sondagem em rocha elemental, são até furos não muito profundos. São furos aí de algumas dezenas de metros. 30, 40, estourando 50 metros. É bem difícil a gente ver aí em rocha elemental o pessoal fazer sondagem aí com furos muito profundos, igual a gente vê em outras formas de mineração, né? Que às vezes faz furo de 1.800 metros, 1.500 e por aí vai. São geralmente poucos furos, geralmente 1 ou 2 furos por afloramento rochoso, e geralmente nessa profundidade, 30 metros a 40 metros em média. Aí, geralmente, quando se faz essa sondagem, tem que ocorrer o quê? Uma descrição geológica das camadas, ou seja, por litologia. Se muda uma litologia, uma camada de rocha no afloramento, né? Aquele resultado tem que constar na descrição do furo. Aí o pessoal que faz a descrição de furo de sondagem são principalmente os geólogos, né? Aqui, gente, são alguns componentes aí de uma sonda, mais especificamente da coluna de perfuração, né? As brocas, então tem brocas diamantadas, tem outros tipos de broca, que é a peça que de fato vai cortar na rocha, né? Tem os barriletes, que são hastes que acomodam as amostras, os testemunhos, tem essas peças aqui, os calibradores, entre outros componentes acessórios aí, né? E, basicamente, o mecanismo de avanço do furo na sondagem se dá pelo quê? Pelo rosqueamento de novas hastes. Então, a sonda é o equipamento que fica na superfície, né? O equipamento mecânico. Ela geralmente é rotativa, tem um motor que vai fazendo essa rotação. Ligada a ela tem as hastes, com as brocas e os outros acessórios. Vai girando em alta velocidade e, com o próprio peso e a força da máquina, ela começa a cortar a rocha. Então, o mecanismo de retirada de amostras é esse aí, geralmente via rotação. Não tem segredo, não. Tem muita empresa que é especializada em fazer sondagem. Pessoal, sobre a parte de amostragem em pesquisa de rocha ornamental, é isso. Agora eu vou para a parte de avaliação estimativa de reserva mineral, que é, né, o último conteúdo, e é com isso que se fecha, geralmente que se encerra uma pesquisa mineral, né, de uma determinada área. Então, vou abrir aqui um outro arquivo, só um minuto. Aí, pessoal, vocês já devem estar visualizando. Esse arquivo eu também disponibilizei para vocês na plataforma. Lá na plataforma ele também está acompanhado de um texto técnico que tem mais detalhes, né? Aqui é uma apresentação de slides, então vou ser mais objetivo, né? E vou direto nos pontos principais. Mas então, gente, para finalizar essa parte de prospecção pesquisa, toda vez que é feita uma pesquisa em campo, no final, né, tem que ser elaborado o chamado relatório final de pesquisa mineral, que tem que ser apresentado, né, à ANM, Agência Nacional de Mineração. E uma das partes mais importantes, informações que obrigatoriamente tem que constar nesse relatório, quando, obviamente, é encontrado um depósito mineral, e aquele depósito ele foi estudado, foi pesquisado ali, é o quê? O quantitativo de rocha que tem ali naquele depósito, naquele afloramento, naqueles matados. Então, é isso que é feito quando eu falo de avaliação na estimativa de reservas minerais. Antigamente, até o pessoal falava reserva mineral. Hoje em dia, esse conceito mudou.
entendeu? Inclusive, eu coloquei material a respeito disso lá na plataforma. Hoje, na verdade, é recurso mineral medido, indicado e inferido, né? Daqui a pouco a gente fala disso em mais detalhes. Mas então, quando eu falo de cálculo de reserva mineral, de cubagem, que são termos aí sinônimos, eu estou me referindo a isso. A uma estimativa que eu faço. Então, uma estimativa é um número mais próximo possível da real, mas não é o valor exato que bate com a realidade. Então, em pesquisa mineral, a partir dos dados de campo, das atividades que são feitas para a gente dar uma amostragem, e, por exemplo, através de sondagem geológica, através de levantamento topográfico, eu consigo fazer um cálculo, uma estimativa, na verdade, de quantas toneladas, dos metros cúbicos, tem em um afloramento rochoso, né, ou de matacos que eu encontrei numa área que eu estava pesquisando. É isso que é a parte de avaliação e estimativa de reservas minerais. Então, aqui, eu vou estar mostrando para vocês quais são as duas técnicas principais, né, que o pessoal usa, né, para fazer essa estimativa, esse cálculo, essa cubagem. Beleza? Então, voltando aqui para a minha apresentação de slides. Está dizendo, né, o cálculo do volume do depósito mineral em avaliação, né, sua respectiva tonelagem, é feito a partir de o quê? Dados topográficos, né, obtidos em campo, dados analíticos e informações oriundas da amostragem que foi feita no campo, das diversas formas de amostragem, né? Então, quando eu estou falando de amostragem, é um termo genérico, mas eu me refiro às várias formas de amostragem. Tudo aquilo ali é gerado um banco de dados, e depois aquelas informações vão ser úteis para esse cálculo, essa cubagem. Então, eu estou começando o quê? A fazer uma estimativa da minha reserva mineral. Basicamente, os elementos essenciais aí para me definir, fazer aquela avaliação é o quê? A questão, fator quantitativo. Quando eu falo de quantidade em rocha ornamental, estou me referindo ao volume, que é dado em metros cúbicos, ou então a tonelagem, que é dada em toneladas. Para me converter um em outro, metros cúbicos em toneladas, né, volume em tonelagem, basta eu saber o quê? A densidade da rocha. Aí eu consigo fazer, ou multiplicar ou dividir, transformar um no outro. Não é nada muito difícil, não. Além disso, gente, é recomendável, sobre a questão da qualidade orçamental, que se verifique o quê? Via um levantamento geológico estrutural de detalhes, a questão do nível lá de feições e defeitos, né, que são indesejáveis na rocha ornamental. Só que aí também tem um porém, um asterisco. Na verdade, isso aqui é recomendado que seja feito. O Francisco Holanda lá, ele fala muito sobre esse ponto lá quando ele escreve sobre pesquisa mineral. Só que na prática também o pessoal não faz isso. Isso muitas vezes, na realidade, isso não acontece. São raríssimos os casos que a gente vê de empresas, né, que fazem levantamento geológico estrutural de detalhe quando se realiza pesquisa mineral, entendeu? Porque isso aqui envolve sondagem, né, e no nível de detalhamento muito grande, um nível de especificação muito grande, então é bem difícil, tem o seu custo também, né? É bem difícil a gente ver isso ocorrer na prática, mas é o que deveria ser feito. Porque aí eu consigo avaliar qualitativamente o meu quê? O meu afloramento que eu estou pesquisando, que eu estou avaliando ele. Entendeu? Porque se eu não falar da qualidade dele, eu consigo mensurar ele somente no aspecto quantitativo. Entendeu? E aí, às vezes, surpresas desagradáveis podem ocorrer quando eu entrar, né, na fase de lavra. Bom, essa questão de avaliação de reservas minerais, né, ela vai constar no relatório final de pesquisa mineral, né? Então tem que vir lá toda essa parte, como que ela é feita, né? Qual foi a técnica que foi utilizada, as memórias de cálculo, né? E os quantitativos finais, né, da reserva calculada. Bom, gente, depois que uma reserva mineral ela é calculada pelas resoluções, né, e pela legislação hoje em vigor aí, via Agência Nacional de Mineração, aquela reserva, na verdade, ela tem que ser classificada.
Então, ela é classificada aí, na verdade, em recursos minerais e em reservas minerais. Então, na verdade, até uns anos atrás, até antes de 2022, 2 anos atrás, não existia essa questão de recurso e reserva mineral, pelo menos no Brasil. Só existia isso fora do Brasil. Então, eles publicaram essa resolução, que é essa aí, ó, que está mostrando o slide, a 94, de 7 de fevereiro de 2022, na qual eles fizeram a adequação desse conceito no Brasil para as normas internacionais. Então, na verdade, quando eu falo de classificação de reservas minerais, eu estou me referindo ao quê? As antigas conceitos de reserva mineral, medido, indicado, inferido, na verdade, viraram recurso mineral, inferido, indicado e medido. E reserva mineral foi subdividida em provável e provada. O conceito exato dessas classificações eu coloquei para vocês lá na plataforma. Então, tem um texto técnico lá que vem bem detalhado o que é um recurso mineral medido, o que é um recurso mineral inferido, o que é uma reserva provada, o que é uma reserva provável. Mas, grosso modo, o que acontece? Quando eu faço pesquisa mineral, geralmente as informações que eu coloco no relatório final de pesquisa mineral, quando eu faço essa cubagem, essa avaliação de reservas minerais, ali eu estou me referindo a recursos minerais que eu vou subdividi-lo em inferido, indicado e medido. O recurso medido é aquele que eu fiz muito trabalho de pesquisa mineral, eu conheço ele a fundo. Eu tenho certeza que tem aquele quantitativo. O indicado é quando esse grau de precisão é menor. E o inferido, como o nome próprio diz, é o quê? Uma inferência. É um dado bem vago, não muito preciso. Grosso modo é isso. Então, esses quantitativos indicados no relatório final de pesquisa mineral, eles têm que ser classificados como recursos medidos, indicados e inferidos. Reserva provável, provado, geralmente ela é classificada dessa forma quando eu começo a falar de o quê? De lavra. Quando eu começo a fazer considerações de preço de venda, de custo de produção, de método de lavra, de método de beneficiamento, e por aí vai. Então, geralmente, eu pego os recursos que foram estimados, foram calculados lá na pesquisa, no relatório final de pesquisa mineral, e quando eu solicito a lavra, tem um documento lá na legislação que diz o seguinte: eu tenho que apresentar o PAE, que é o Plano de Aproveitamento Econômico. Então, esse é um estudo, um relatório bem detalhado, só que eu estou pedindo a lavra. É nesse estudo aprofundado que eu consigo fazer a conversão de recursos em medidos indicados em reserva provada e provável. Então, é basicamente essa a diferença entre um e outro. Embora vocês tenham aí aquele conceito que eu passei para vocês lá na plataforma. Beleza? Mas, para a gente aqui, pesquisa mineral, fez pesquisa mineral, encontrou lá um depósito, um afloramento, viu que é uma jazida, tem que vir o quantitativo, depois que é feito o cálculo, o quantitativo classificado em recurso ou medido, ou indicado, ou inferido. Se essa informação não constar no relatório final de pesquisa mineral, aquele relatório também vai ser negado, né, pela Agência Nacional de Mineração, vai ser indeferido. Então, sobre essa classificação de reservas minerais, vocês têm que se atentar a isso, né, quando é feita a pesquisa em campo, né, e depois na confecção do relatório final de pesquisa mineral. Agora, gente, indo diretamente às duas técnicas que são utilizadas aí para fazer essa cubagem, esse cálculo e essa estimativa de reservas minerais. Basicamente, são dois procedimentos aí. Um eu chamo ele não tem um nome específico, mas eu chamo ele aqui, ó, nesse meu material, de levantamento plano altimétrico do maciço rochoso na aflorante com extrapolação da profundidade. Essa aqui, gente, é uma metodologia que era muito parecida na cubagem de reservas de minerais convencionais, o chamado método das isolinhas. Então, vamos aqui para as imagens sobre esse método. Antigamente, esse método, gente, ele era feito lá com teodolito, mira, bastão, né? GPS aí de precisão geodésico. Então, basicamente, é o quê?
o pessoal vai caminhando no terreno, naquele afloramento, eles vão tomando os pontos, as diversas cotas, e fazem, então, um mapa plano e altimétrico, com as curvas de nível. E aí, depois, eles vão passar todas as informações para um computador, né? No caso, para algum software, né? Programa de computador específico que faz esse tipo de cálculo, esse tipo de procedimento, né? Tem aí o Datamine, tem o AutoCAD, o Civil 3D, são softwares bem específicos mesmo, né? Que faz esse tipo de procedimento. Ele pega lá todos os pontos, gera as curvas de nível, e depois ele faz uma extrapolação do quê? Da base, da parte de baixo, fechando ali o quê? Um sólido, uma figura de 3 dimensões. Então, o próprio programa de computador ele consegue calcular aquele volume de rocha que tem naquele afloramento, desde que essas informações sejam levantadas em campo, né, de forma correta. Antigamente, então, esse procedimento era feito, conforme eu falei, né, com o pessoal, né, na mão, teodolito, bastão, GPS de pressão, por aí vai. Hoje em dia, basicamente, tem esse processo feito por drone. Por isso que eu coloquei aqui essa imagem aqui que você deve estar vendo. Então, hoje em dia tem drones, né, são mais sofisticados, eles fazem os voos em torno daqueles afloramentos. O drone ele tem um sensor que mede a altura que ele se encontra e também a distância, né, até a superfície. E ele vai fazendo o quê? Uma nuvem de pontos. Uma malha lá triangular e por aí vai. Depois ele fecha toda aquela nuvem e ele consegue, né, gerar imagens de todo aquele afloramento rochoso. Depois, todas aquelas informações que constam lá no drone são passadas para o computador, também para alguns softwares específicos, né? E o próprio programa de computador ele já faz aquele cálculo direto, né, com as informações oriundas do drone. Então, na verdade, hoje em dia, com o drone, aquele procedimento antes que era feito em campo, ele ficou muito mais rápido, entendeu? Então, esse é um dos procedimentos que são adotados hoje em dia, né, para fazer cubagem, cálculo de volume, né, de afloramento de rocha ornamental. Uma outra técnica que também é bastante utilizada é o método das seções transversais ou seções geológicas. São 2 nomes diferentes para a mesma técnica, mesmo procedimento. Basicamente é o quê? Essas imagens aqui, gente, dos slides não estão muito boas, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo real. Basicamente, nesse procedimento, subentende que é feito ou uma sondagem geológica em campo, no afloramento e nos matacos, ou então algum levantamento, né, bem detalhado. As mesmas estruturas, né, afloramento ou mataco. Depois, aquelas informações são passadas para alguns softwares específicos da área que geram o quê? As imagens das seções. As seções, vocês estão vendo aqui, gente, como se fossem planos que cortam transversalmente aquele sólido, aquela figura tridimensional. E cada seção tem uma área. E geralmente cada seção ela tem uma distância de uma seção à outra. Então, se a seção, estou falando de seção de área, eu multiplicar a área pela distância de uma seção à outra, pela distância, né? Eu chego no quê? No volume. É o volume daquele bloco dentro daquele afloramento. E depois que eu faço o somatório de todos os blocos, eu chego no volume daquele afloramento. Então, essa que é a metodologia aí de cálculo de reservas minerais pelo método das seções, seções transversais. Eu tenho um exemplo aqui real que foi feito. É um relatório que foi apresentado em 2018 e foi aprovado. Então, eu consegui lá retirar algumas informações, né, obter algumas informações pessoais da empresa, vou mostrar para vocês aqui as seções, né, e o mapa, né, plano altimétrico com as seções plotadas ali no mapa, para vocês entenderem. Pessoal, estão visualizando essa figura? Esse desenho? Sim. Então, aqui vocês estão vendo o quê? 4 seções. Vou dar um zoom aqui para vocês verem alguns detalhes.
Essa parte verde aí, tudo isso é o quê? Um afloramento rochoso. Obviamente, essa linha aí, né, é a superfície topográfica. Lógico, quando eles fazem esse cálculo, eles descontam lá um certo quantitativo, às vezes, de solo, vegetação, que encobre ali o afloramento. Então, vocês estão vendo aí, tanto do lado, essa linha da esquerda, quanto a linha vertical, quanto na horizontal, ali é o quê? As distâncias e a cota de elevação. Então, tem a seção 1, com a sua respectiva área, que foi calculado pelo programa. Ali é um perfil dessa seção. Tem a seção 2 logo atrás, a seção 3 e a seção 4. Existe ainda a seção 0 e a seção 5. Então, cada uma dessas seções tem uma respectiva área. Agora, vou mostrar para vocês outra imagem. Estão visualizando essa imagem aqui, gente? Pessoal, estão vendo a figura aí? Sim. Essa imagem aqui, gente, é o afloramento 01. É uma área que foi pesquisada. Essa área, na verdade, foi encontrado 3 afloramentos. Isso aqui que vocês estão vendo com essas curvas de nível é um mapa, né? A planta plana altimétrica desse afloramento. Então, vocês estão vendo aqui que nesse afloramento foi dado um fogo. Aqui embaixo é esse ponto aqui com essa legenda FG01. Então, ali foi onde foi feito um fogo para retirar amostras. E nessa parte de avaliação estimativa do volume desse afloramento, foram feitos o quê? 5 seções. Aqui, ó, seção 0, só que ela tem área 0. A seção 1, que eu já mostrei para vocês anteriormente. A seção 2, bem aqui no meio. A seção 3, que é essa linha transversal, também está no meio do afloramento. A seção 4 está um pouco mais à direita desse afloramento. E a seção 5, que também tem área 0. Todas essas seções estão distanciadas de 117,24 metros. Então, na verdade, é como se fosse o quê? Aí vocês têm que imaginar um pouco, né? Geometria. Imagina que isso aí é um sólido, é uma figura de 3 dimensões, só que foi cortado por essas. Na verdade, são 6, né? Não são 5, porque tem 1, 2, 3, 4 e 5 e tem a seção 0. Por essas 6 seções. Cada seção tem uma área diferente, sendo que a seção 0 e a seção 5 tem área 0. E depois, já que eu tenho a área, eu multiplico a área por essa distância entre uma seção e outra, que aí no caso é 117,24 metros, eu chego no quê? No volume de um bloquinho. Cada bloco que eu vou somar ali são 1, 2, 3, 4, 5. São 5 blocos. Eu somando o volume dos 5 blocos, eu chego no volume de todo aquele afloramento. Esse que é isso aí, gente, que é a técnica de cubagem de reservas minerais de rocha ornamental pelo método das seções geológicas ou seções transversais. Tem esse nome porque justamente essas seções, elas são o quê? Elas são transversais ao corpo geológico, ao corpo rochoso. E, novamente, compartilhando com vocês, aqui estão aquelas 4 seções que, de fato, tinham área que não fosse 0. A seção 1 tinha uma área em metros quadrados de 1.983,70 metros quadrados. A seção 2, 5.942,41 metros quadrados. A seção 3, 10.485,97 metros quadrados. E a seção 4, 9.887,40 metros quadrados. Vocês estão vendo aí o perfil, né, da profundidade da rocha naquelas diferentes seções. Então, são 4 seções, mais a seção 0 e a 5, que tem área 0, multiplicado pela respectiva distância. Aqui tem um volume parcial. Esse volume parcial seria o volume de cada bloco, como se fosse em metros cúbicos. Como se fosse, não, em metros cúbicos. O somatório de todos esses volumes parciais dá
o volume final daquele afloramento. Isso aqui é a antiga reserva medida. Pela classificação, hoje em dia, vigente, a resolução lá da ANM, hoje em dia isso aqui seria classificado como recurso mineral medido, não é mais reserva. Porque quando esse trabalho foi feito, em 2018 ou 2019, não existia essa resolução da ANM. Então, isso aqui começa das sessões aplicado em um caso real, gente. Isso aqui foi uma pesquisa de quartzito lá na Bahia, entendeu? Isso aqui eu retirei de um relatório de pesquisa mineral que foi aprovado recentemente na ANM, né? Utilizou aí o método das sessões. Então, vocês entenderam aqui qual é a lógica? Essa metodologia de cálculo? Parece difícil, mas não é, porque hoje em dia isso tudo é feito em softwares de computadores. Então, o programa é que faz os cálculos, entendeu? Só que exige um certo detalhamento e rigor. E tem que ter atenção aí para não fazer algumas coisas erradas aí. Então, gente, agora vocês podem estar fazendo perguntas aí. Se não tiver nenhuma pergunta, se encerra aí, né, o nosso último momento síncrono, né, nossa aula online, né? E aí é com vocês terminarem aí de preencher os questionários avaliativos, o terceiro e o quarto, até dia 30, terça-feira da semana que vem, e se dá por encerrada essa disciplina. Então, agora eu vou dar aí alguns minutinhos para vocês estarem formulando perguntas aí, pode perguntar. Se não tiver, a gente encerra por aqui. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Lendo o material, eu fiquei com uma curiosidade, e até do bloco passado eu estava aguardando o momento de perguntar. Você me desculpa estar fora do contexto aí da aula. Tranquilo. Na verdade, se todo o jazimento vem de um fenômeno vulcânico, né, ou metamórfico sedimentar, isso. Na verdade, todos os elementos que compõem a rocha são em si semelhantes e apenas organizados em moléculas diferentes, ou cada tipo de rocha tem elementos diferentes, realmente? Por exemplo, átomos diferentes e tudo mais. O que define a rocha em si? É definida pela composição ou só pelo arranjo molecular? O João Vitor, é o seguinte, respondendo sua pergunta nas suas próprias palavras, seria mais próximo dessa segunda opção. Cada rocha é de um jeito. Então, lembra que o que é uma rocha? É um agregado de um ou mais minerais. O que é um mineral? Ele é composto por várias moléculas de o quê? De elementos químicos diferentes. Então, cada mineral tem uma composição diferente. E aí, na natureza e em rocha elemental, você tem uma infinidade, você tem milhares, dezenas de milhares de minerais e mais de 1 milhar de rochas. Então, cada caso é um caso. Cada rocha tem a sua particularidade, tem o seu processo geológico que teve envolvido na sua formação. Então, por isso que algumas rochas são mais resistentes, porque às vezes elas se formaram lá no fundo do planeta Terra, outras não, se formaram mais aqui próximo da superfície, então sofreu uma pressão menor, uma temperatura menor, ficou uma rocha mais frágil. Cada rocha tem uma cor, uma textura diferente que está ligada a essas particularidades que ocorreram durante a sua formação, entendeu? Mas respondendo a sua pergunta diretamente aí, seria basicamente a sua segunda opção aí, beleza? Aí, a dúvida que vem em seguida é a seguinte, o magma ele tem composição diferente ou não? É sempre a mesma? Não, tem uma certa variação, de uma certa diferença. É igual, beleza, legal. é igual um exemplo do feldspato, que com o tempo, com o temperismo, ele vai virar caulinita, né? E por aí a gente se vê a diferença. Né? Um mineral ele pode se transformar em outro, conforme temperismo, erosão, transporte e sedimentação. Um elemento pode transformar em outro. E tem a variável tempo também, né, gente? O tempo geológico é na escala de bilhões de anos. Isso altera muita coisa nas rochas. E igual a mica também. Obrigado. A mica depois vira ferro, né, professor? A muscovita, com o tempo, ela vira ferro, né? Essa questão da mica virar ferro. Porque eu, particularmente, essa parte de geologia a fundo não é muito minha praia. Eu sou engenheiro de mídia de formação. Mas eu sei que tem muita alteração, sim. Mas agora, te falar se exatamente a mica vira ferro, não consigo te dar certeza a respeito disso. Tá?
Pessoal, temos duas perguntas aí no bate-papo, então vou estar respondendo aí. O Augusto está perguntando aí, ó. Professor, tem sido utilizado geofísica para delimitar a geometria de maciços rochosos? O Augusto é o seguinte, a geofísica também é recomendado que seja utilizado num programa de pesquisa mineral completo, só que na prática, em termos de Brasil, é pouquíssimo utilizado. Tem a questão do custo, tem a questão que pouquíssimas pessoas no Brasil têm conhecimento técnico para operar um equipamento de geofísica, né? Então, quando eu falo de geofísica para rocha ornamental, se recomenda, por exemplo, o GPR, que é aquele radar de penetração no solo. Só que poucas pessoas sabem utilizar o GPR, entendeu? E por falta de conhecimento mesmo, desconhecimento. Mas o GPR é um aparelhinho que poderia ter muita utilidade, ter muita aplicação na pesquisa de rocha ornamental. Porque com ele você consegue ver o quê? Chegar na parte do maciço rochoso, onde tem muita fratura, tem muito defeito. Então ele manda lá uma onda sísmica, registra a resposta, né? Basicamente o quê? O tempo que a onda leva para ir lá da superfície, bater na fratura e voltar. E ele consegue gerar algumas imagens, entendeu? Só que o pessoal não sabe utilizar, tem pouco conhecimento, entendeu? Então, na prática, é bem pouco utilizado. Poderia ser utilizado também para delimitar, assim, geometria de maciços rochosos quando tem um capeamento de solo. Tem alguns GPRs com algumas especificações que podem ter esse uso, sim, mas na prática não acontece por falta de conhecimento. Outro método geofísico que eu já vi aplicação para rocha ornamental, método elétrico para pesquisa de mármore, entendeu? Que o mármore tem uma certa resposta que ele dá se não me engano, no eletroresistívímetro. Mas o uso que eu sei dessa método elétrico para mármore foi lá no norte do Rio de Janeiro, né? Eu até tenho um trabalho a respeito disso. Foi para verificar a continuidade lateral da camada de mármore, qual que era a largura da camada. E nesse trabalho, né, o pessoal sabia utilizar, foi feito por uma empresa que detinha conhecimento sobre o uso do eletroresistívímetro, que é um método elétrico, né? Então eles sabiam aplicar no campo e, de fato, eles conseguiram verificar essa largura, né, a continuidade lateral da camada de mármore e confirmar, né, aqueles dados, né, que batiam com o que eles tinham lá de sondagem geológica que foi feita também, né, foi uma pesquisa bem completa. Então, são os métodos geofísicos que eu sei que foram utilizados para rocha ornamental. E tem aquele caso, aquele geólogo lá da CPRM, Salvador, o Edgar Isa. Ele já me falou que utilizou o trabalho que ele fez, até coloquei o trabalho dele aí para vocês na plataforma. Foi aquele mapa lá de potencial de rochas ornamentais do norte da Bahia, lá perto da Chapada Diamantina, ali, região de Campo Formoso. E lá ele utilizou radiometria, né, que é um método geofísico radiométrico, para conseguir obter lá as rochas que eram os índices de rocha que eram aflorantes. Entendeu? Os detalhes técnicos eu não sei te passar, mas eu sei que ele utilizou radiometria, que é um método geofísico. Gente, temos uma outra pergunta da Daiane, questão da relação estéreo-minério é medida nessa pesquisa. Daiane, é o seguinte, em pesquisa de rocha ornamental, geralmente quando você busca afloramentos rochosos e matacos, que geralmente já ocorre na superfície, está visível, as relações estéreo-minérios são baixíssimas. É meio, 1,5, dificilmente você tem relação estéreo-minério alta, entendeu? A não ser naqueles casos, né, que tem lá uma camada de solo por cima, tem que retirar aquele solo, mais algum material estéreo, para, de fato, começar depois a etapa de lavra, mas, geralmente, esse é um problema pequeno em pesquisa de rocha ornamental. O Jobson também fez uma pergunta aí. Ô, Jobson, as notas já saem, se eu não me engano, quando você responde o questionário, mas a compilação geral, eu vou estar fazendo toda semana, ao longo da semana que vem. Creio eu que até quarta-feira eu já consigo lançar lá no sistema acadêmico. E lá vocês vão ver as presenças, né, e as faltas, a frequência, os conteúdos que foram ministrados e as notas de cada avaliação. Então, lá já deve ter a média geral por disciplina, tá bom?
mas vai ser semana que vem. Creio eu que até quarta-feira. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Então, pessoal, gostaria de agradecer a vocês aí pela atenção, né, ao longo aí desses 2 meses e pouco, né? Tivemos aí 3 momentos síncronos. Não é muito, mas eu acho que é o ideal aí para todo esse conteúdo que foi abordado nessa disciplina. Relembrar mais uma vez, né, gente? Não esquece de responder os 2 questionários que estão faltando, o terceiro e o quarto. 30 pontos cada. É muito ponto mesmo. Para quem não respondeu. Quem já respondeu já está livre aí, né? Pode já estudar outras coisas aí. Então, pessoal, valeu aí. Um abraço, né? E fique com Deus. Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite aí a todos.